vitória bastante importante pelo campeonato, foi uma vitória bastante importante pelo momento, né? E foi uma vitória também bastante importante pela forma como ela aconteceu. A gente jogou bem, a gente trouxe vantagem para o intervalo, a gente poderia ter saído daqui até com um placar bem elástico pelas oportunidades que a gente criou. Então, hoje foi uma noite que a gente sai bastante satisfeito, depois de 4 dias aí que a gente emendou 2 derrotas seguidas. Então, a gente sai bastante satisfeito e a gente espera continuar nesse processo de evolução. Barroca, boa noite. Boa noite. Você fez uma alteração na defesa hoje, né? A entrada do Rafael Lima e, consequentemente, você não levou gol. É apenas o segundo jogo do ano que o Coritiba não sofre gols. Queria que você falasse um pouco dessa alteração, sobre essa alteração, como ela foi definida durante a semana. Primeiro, falar que a questão de ter sofrido gols ou não tem a ver com jogar Rafael ou Sabino. Eu optei pelo Rafael simplesmente por característica. O Rafael é um jogador que, além de fazer um jogo posicional muito bom, ele é um jogador que tem a capacidade de fazer os jogadores da linha da frente se posicionarem também muito bem, porque é um jogador que se comunica com bastante eficácia. E eu acho que a gente estava precisando um pouco disso. A gente estava precisando se posicionar um pouquinho melhor nas linhas da frente para que ela chegasse na nossa última linha um pouquinho mais quebrada. Eu acho que o Rafael tem essa característica, então ele entrou muito por isso. O Rafael jogou 4 jogos sob meu comando, os 4 jogos que ele jogou nós vencemos, e ele é um jogador que realmente tem essa capacidade junto com o Rodolfo, mas hoje o Coritiba como um todo jogou muito bem. A gente conseguiu pressionar bastante, a gente conseguiu ter o controle e a gente conseguiu criar as oportunidades de gol. Também quero aproveitar para fazer uma deferência pessoal minha ao torcedor do Coritiba. Muito se falou durante a semana de alguma ação contra a equipe no jogo de hoje, em virtude do que aconteceu, mas muito pelo contrário. O torcedor do Coritiba, ele apoiou o tempo todo, ele participou, ele incentivou, porque eu tenho certeza que o torcedor do Coritiba está vendo o que esses jogadores estão tentando, como eles estão se comportando, como eles estão tentando jogar com qualidade e jogar da forma mais agressiva, que é a forma como o torcedor gosta de ver sua equipe. Então eu precisava fazer essa deferência ao torcedor do Coritiba. Ele está de parabéns pela forma como ele abraçou a equipe. Eu acho que o torcedor entendeu a dificuldade. Eu já falei isso e volto a falar que todos nós sentimos muito o que aconteceu com relação à nossa eliminação da Copa do Brasil, e eu falo isso de frente para o torcedor. A gente realmente sentiu bastante, a gente trabalhou muito sério para que a gente conseguisse passar de fase. Era um objetivo do clube, mas era um objetivo também de todo o corpo funcional, e infelizmente não aconteceu. Então a gente sentiu também na responsabilidade de dar uma resposta ao torcedor que nos abraçou hoje. Então essa vitória ela também tem esse sabor para a gente de poder retribuir o que o torcedor fez pela nossa equipe hoje. Barroca, o Rafinha foi decisivo, né, com um gol e com uma assistência, e é o principal nome, na minha opinião, pelo menos da equipe, né, desde o início dessa temporada. Ele é um atleta que vai completar 37 anos esse ano. Acho que meio complicado assim, você imaginar que ele jogue todos os jogos, por exemplo, num Brasileirão de 38 partidas, na próxima partida ele já está suspenso pelo terceiro amarelo. Você entende que hoje o time depende bastante dele? É um jogador muito importante para a gente, é um jogador com capacidade de desequilíbrio individual e um jogador com a capacidade de decisão muito alta. Um jogador que tem bola parada, é um jogador do penúltimo passe ali, com certeza vai nos fazer falta na próxima partida, mas eu tenho por hábito valorizar todo o elenco, então é uma oportunidade também para algum jogador ocupar esse espaço nesse próximo jogo, mostrar seu potencial e também poder ajudar a equipe. Mas sem dúvida alguma o Rafinha é um jogador que tem uma representatividade interna, é um jogador que se posiciona, é um jogador que dentro de campo se entrega muito, e por isso que ele é um jogador muito respeitado pelos torcedores. Barroca, boa noite. Boa noite. A entrada do Ian Couto deu uma qualidade visível ali do lado direito.
Gostaria que você falasse da estreia, né, do Ian Couto com a camisa do time profissional do Coritiba e também como não ficar, até certa forma, dependente desse jogador, visto que ele tem qualidade, mostrou isso hoje, porém já tem uma data definida para sair aqui do Coritiba. Em junho ele deixa o clube. Bem, eu vou começar respondendo pela última parte. Eu não posso pensar em julho, né? A gente tem que pensar no que for melhor para a gente, passo a passo, jogo a jogo, competição a competição. Então, é dessa forma que eu vou pensar na sequência do Ian desportivamente. Ele entrou porque o Patrick sentiu, não era uma substituição programada. O Patrick, assim como o Galdesani no intervalo, pediu para sair. E ele entrou e foi muito bem. É um jogador com muita personalidade, é um jogador de nível de seleção brasileira, de nível internacional. Então, ele sentiu muito pouco o jogo mentalmente, porque está habituado a jogos de bom nível. E é um jogador com uma qualidade individual também muito boa. Experiência muito boa para ele ter essa vivência. A primeira vez que está jogando um jogo, ele estava numa expectativa nesse sentido. E foi bom porque ele jogou bem e a equipe também venceu. Boa noite, Barroca. Boa noite. Como você falou, né, o Galdesani saiu, sentiu de novo o mesmo tornozelo. Também o Patrick Vieira para a entrada do Ian. Pelo que já deu para avaliar, isso preocupa já para o próximo desafio do Coritiba, para a sequência? Sinceramente, ainda nem conversei com os atletas, nem com o departamento médico sobre isso. A gente vai ter um período aí um pouquinho mais longo até o jogo contra o Toledo, então eu espero que esses jogadores se recuperem para estar à nossa disposição para esse jogo com o Toledo. Não consigo te responder isso com fidedignidade. Barroca, já que você falou bem da torcida, que realmente apoiou do começo ao fim, hoje poderia até cobrar, como prometeram, mas não cumpriram, isso é bom, que o jogador, como você ministro, está aqui para trabalhar e para ganhar. Como é que vocês conviveram com essa eliminação da Copa do Brasil, essa derrota para um teoricamente fraco, comparado ao Coritiba, Cascavel Sierra? E o que dá para dizer daqui para frente para o torcedor? Porque, queira ou não, coloca-se em xeque. O Coritiba, com uma estrutura como essa, com esse time no Campeonato Brasileiro, pode subir e voltar. Qual é o pensamento? O que se pode dizer para o torcedor que está um tanto que escaldado com relação ao Coritiba, que nos últimos anos não vem tendo time de acordo com a tradição do Verdão? Bem, eu entendo que o torcedor hoje ele se comportou dessa forma, ele apoiou, ele nos incentivou e ele entendeu, mesmo estando sentido e magoado com o que aconteceu, porque o torcedor está vendo a dedicação dos jogadores em campo. Até aqui a gente procurou, em todas as partidas, praticar um bom jogo, sempre agredir o adversário, ter sempre o protagonismo. E os jogadores estão se dedicando muito nesse caminho. É normal que no início de trabalho algumas coisas não aconteçam no nível de excelência que se deva acontecer num time da grandeza do Coritiba. A gente precisa corrigir rota, a gente precisa fazer ajustes para que, conforme a temporada vai avançando, os jogos vão ficando mais difíceis, a gente também vai atingindo um nível de excelência mais alto, para que a gente possa crescer e atingir os nossos objetivos a partir de agora. Barroca, duas perguntas. Eu primeiro queria que você falasse um pouco sobre o Giovanni Augusto, né? Como é que foi todo esse processo até ele finalmente fazer a estreia dele hoje. Né? Até ele falou conosco ali após o jogo, falou ainda sem ritmo e tal, mas isso é só jogando mesmo. E eu queria que você falasse um pouco sobre o Sassá, porque desde a eliminação na Copa do Brasil, o Sassá ele talvez está sofrendo um pouquinho, algumas críticas e tal, ele não tem conversado conosco, mas ele se doa muito em campo. Só que a bola está chegando pouco nele para ele realmente arrematar e fazer o gol. Queria que você falasse, tem tido conversas com ele justamente nessa situação de tentar acalmá-lo também, para ele não... Então, vou começar falando pelo Giovanni, ele é um jogador que chegou muito tempo sem jogar e chegou sem a forma adequada. Então, ele precisou de um tempo maior para se preparar. Ainda está sofrendo muito com os treinamentos, né? Mas é um jogador de um nível técnico muito bom, um jogador com experiência na nossa competição principal. É um jogador que com certeza vai ajudar o Coritiba quando tiver no seu nível máximo. É um jogador que a gente precisa ter um pouquinho de
assertividade com a carga de trabalho, com a carga de treino, com a recuperação, para que a gente não o perca no meio do caminho e regrida nesse crescimento gradativo que ele vem tendo. Fiquei satisfeito com a entrada dele, ele tecnicamente correspondeu bastante nesse jogo e se entregou também bastante dentro do que o jogo pedia. Sobre o Sassá é um jogador que se cobra muito. Muitas vezes ele coloca mais tijolo na mochila dele do que se precisa, né? Então, é um jogador que tem um compromisso com um acerto muito alto. E é um jogador, como você falou muito bem, um jogador que se entrega muito dentro de campo. O último jogo contra o Cascavel foi um jogo que não se desenhou muito para a característica dele, porque o adversário jogou muito fechado. E o Sassá não é um jogador de cruzamentos, não é um jogador de enfrentamento com bola do lado. É um jogador que movimenta, ataca bem as costas, é um jogador que infiltra muito bem, então o jogo não se desenhou muito para ele. Hoje o Sassá ajudou muito a equipe, o Sassá pressionou, o Sassá trabalhou para a equipe, ajudou os companheiros, o gol dele não saiu, mas hoje ele foi um jogador bastante importante. E um outro ponto que eu queria falar é que, na minha visão, eu ainda preciso ver o jogo em vídeo, hoje a gente enfrentou a equipe mais organizada coletivamente desde que eu assumi o Coritiba. O João Burso, que é o treinador do Cianorte, é um companheiro que eu conheço de longa data, nos enfrentamos muitas vezes na base, é um profissional de altíssimo nível, e a equipe dele é uma equipe que coletivamente joga futebol. Então era uma equipe que, se a gente não tivesse bem organizado, a gente sofreria. E hoje a gente conseguiu, diante de uma equipe bem organizada, numa equipe que não vem só com proposta de se defender, a gente conseguiu a vitória. Então eu também saio satisfeito. Queria fazer também esse comentário sobre o trabalho do João lá no Cianorte, que é um profissional que eu respeito muito. Barroca, é claro que você queria ter o Coritiba enfrentando o Brasil de Pelotas num dos 2 próximos meios de semana. Mas isso não vai acontecer. Até maio o Coritiba tem pela frente só o Campeonato Paranaense, rodadas um pouco mais espaçadas, né? Um jogo por semana, faltando 3 para acabar a primeira fase. Qual que é a meta nesse momento, tendo um Atletiba aqui na última rodada, o próximo jogo em casa, depois de jogos fora? O Coritiba tem a obrigação agora de ser campeão estadual? Nossa meta é crescimento coletivo, aumentar o nosso repertório ofensivo, ter um maior equilíbrio entre o que a gente vem fazendo ofensivamente, com uma média de 2 gols por jogo, e maior equilíbrio defensivo, como aconteceu hoje, aumentar nosso nível de aproveitamento em bola parada, aumentar a equação de chances criadas versus chances aproveitadas, mesmo com uma média de 2 gols por jogo, que é uma média muito boa. A gente cria muitas chances e ainda não aproveita num percentual que me agrada. Acho que a gente deveria aproveitar muito mais as oportunidades que a gente cria do que a gente tem aproveitado. E isso é o trabalho do treinador, é repetição, é desenvolvimento da equipe, são padrões de movimentações que a gente precisa fazer na equipe para que a gente chegue nesse nível. E conforme a nossa temporada vai evoluindo, os jogos vão ficando mais difíceis, os jogos vão entrando em conotação eliminatória daqui a pouco, e é importante, quando chegue nesse momento, a gente esteja em um nível muito bom. Barroca, você abriu coletiva aqui até falando que sabia da importância dessa vitória pelas 2 últimas derrotas, sabia o peso que isso tinha como um todo, até para a torcida. Em algum momento, você se sentiu pressionado por essas derrotas, no sentido de estar trazendo algo diferente para o Coritiba, mudou totalmente o estilo de jogo, ou você acha que, você teve a convicção de que o Coritiba, toda a diretoria, a presidência, tem esse apoio em você, sabem que o trabalho é a longo prazo? Essa tua pergunta é bastante pertinente para que eu externe ao torcedor do Coritiba o que aconteceu nesse período. A direção, ela cobrou, sim, jogadores, a comissão técnica, mas a direção cobrou de uma maneira correta, coerente, assumindo sua responsabilidade naquilo que fazia parte delas, cobrando a comissão técnica e os jogadores naquilo que é a nossa responsabilidade. E em nenhum momento eu senti algo fora da curva. Pelo contrário, eu senti as pessoas da direção o tempo todo ao lado do trabalho, fazendo parte, cobrando, evidente, porque o clube tinha uma expectativa em avançar numa competição. Então, eles em nenhum momento deixaram de nos cobrar,
mas uma cobrança com coerência, né? Uma cobrança com critério. Então, assim, eu me senti muito feliz de poder estar vivenciando algo que foi tão ruim para a gente nesse período, mas viver uma direção que nos cobra dessa forma, que também está ao nosso lado. Então, também acho que é importante o torcedor saber que a direção nos cobrou, conversamos, tiramos todas as dúvidas, mas sempre de uma maneira criteriosa e que foi muito importante para mim e para o trabalho. Barroca, você falou sobre os próximos objetivos, principalmente com relação a finalizações, a criar mais chances. Hoje o jogo definido o placar na bola parada. Isso, de certa forma, o Coritiba teve boas chances, né? Só reforçando, lembrando, com o Rafinha principalmente, mas a bola acabou não entrando. Isso, de certa forma, te alertou para realmente essa necessidade de converter mais chances de gol sem ser só na bola parada? Sim, a gente está trabalhando, está conversando, estamos ajustando isso com os jogadores. Eu realmente entendo que a gente precise de um aproveitamento maior entre chances criadas e chances convertidas. Acho que em todas as partidas a gente conseguiu criar bastante chances. Em algumas a gente foi mais eficiente, em outras não. Mas é muito importante, porque daqui a pouco a gente vai entrar em jogos mais difíceis, talvez jogos que tenham menos oportunidades e a gente precisa de uma assertividade maior para conseguir os nossos objetivos.